Eu sou Joaquim Braga Neto, você sabe disso. Joaquim Braga Neto, da EDS, Estrada dos Sonhos. O que é esse papo de Estrada dos Sonhos, Joaquim? A Estrada dos Sonhos é porque eu ajudo você a transformar sua vida numa estrada dos sonhos. Se você vier aqui no meu perfil, tanto do Instagram quanto do Facebook, você vai ver que eu tenho lá vários. Eu escrevi um e-bookzinho, ficou muito bom aquele e-book. E se você não tiver interesse no e-book, não tem problema, porque você pode simplesmente ir no meu perfil ali do Instagram e ver várias mensagens onde eu dou dicas de como você pode realmente transformar a tua vida numa estrada dos sonhos. E para isso é necessário que você mude, que você busque a sua nova versão. E nesse vídeo a gente vai falar sobre isso. Eu vou contar uma história para você, uma história conhecida, né? Uma história bíblica. E eu vou contar de uma forma assim, bem casual, será que, se é que eu posso falar assim. E eu vou dizer assim, Joaquim, se você tem uma dúvida de qual seria essa nova versão, eu vou te dar uma dica no final desse vídeo, tá? Mas qual é a nova versão que você deve buscar em você? E para a gente fazer isso, assim, eu posso falar assim, segue meu conselho que eu vou te ensinar a você encontrar a sua nova versão. Não é tão confiável. Pô, será que eu tenho tanta capacidade assim de dizer como você deve fazer para encontrar a sua nova versão? E antes de buscar ou não essa nova versão, cabe você perguntar a si mesmo por que você deveria buscar uma nova versão. E aí eu vou começar por aqui. É simples. Você é perfeito? Não é. Você é perfeita? Não é. Então, é necessário que você aproveite esse tempo que você tem de vida para se aperfeiçoar, né? Como pessoa, como ser humano, como um profissional, como pai, como mãe, como filho, como um estudante, enfim, buscar sempre esse aperfeiçoamento. Se você não busca, se você acha que não precisa, eu vou te contar um segredo. Você é muito orgulhoso, porque você já se acha a perfeição em pessoa. Então você acha que você não tem nada para aprender, ou se você já tem alguma coisa que você julgue que seja interessante, porque você não ensina também. E aí tem a sua nova versão esse papel de ajudar as pessoas, já que você é uma pessoa tão boa assim. Mas por melhor que você seja, eu tenho certeza de que você ainda pode melhorar mais. E aí é necessário você buscar essa nova versão. Então, qual seria assim uma fonte segura para você realmente mudar e buscar essa nova pessoa, esse novo ser no qual você vai se transformar? É seguro? Será que vale a pena você sair desse ponto de onde você se encontra para se dirigir para essa nova pessoa que você quer se tornar? É seguro? Qual seria o passo mais seguro que você poderia dar para encontrar essa nova versão? E aí que eu vou recorrer a uma história que foi contada na Bíblia, e eu acho essa história fantástica. É a história de um cidadão que se chamava Saulo. E Saulo era um judeu doutor da lei. O cara era sábio, uma pessoa muito sábia. E ele era um judeu ortodoxo, daquele conservador, e ele estava vivendo numa época logo após a vinda do Cristo, onde muitas pessoas estavam se convertendo
e vendo no Cristo o Messias, o Salvador, aquele que estava sendo prometido no Antigo Testamento. E Saulo não via naquela pessoa, Jesus, esse Salvador. Ele achava que aquele cara era um charlatão, era um oportunista, era uma pessoa que estava querendo se aproveitar, iludir o povo. Ele achava isso. E aí, muitos judeus o reconheceram, né, ao Cristo como esse Messias. E aí o Saulo, que era um doutor da lei naquela época, ele chamava essas pessoas, e uma dessas pessoas, talvez uma das mais célebres, foi Estevão. Estevão, que a Igreja Católica passou a chamar de Santo Estevão, né? Ele era uma pessoa boníssima, muitíssimo boa. E Estevão confessou a sua fé no Cristo e passou a seguir e a doutrinar pessoas a se converterem ao cristianismo também. E Saulo não estava gostando nada disso, porque ele achava que essa nova doutrina que surgia, ela dividia o povo judeu. Ele achava que estava havendo uma divisão e enfraquecendo os judeus com essa nova pessoa que se dizia o Messias, né? E as pessoas falavam assim, cara, mas ele é. E o Cristo começou a fazer vários milagres, né? Que muitos de nós chamamos de milagres. Eu não vejo muito como milagre, não, mas tudo bem. É como foram conhecidos, né? A multiplicação dos pães e dos peixes, a transformação da água em vinho e tantos outros ditos milagres. Vamos chamar de milagre. E o Paulo e outros judeus daquela época estavam achando que aquilo ali, que o Cristo era um mágico, era uma pessoa que fazia truques e enganava as pessoas, e ele não estava gostando daquilo. Então ele chama Estevão e pede para Estevão confessar a fé no judaísmo e dizer que o Cristo não era o Messias, e o Estevão não fez isso. Então o que aconteceu? O Estevão foi julgado pelo Paulo e mais uma turminha de doutores da lei, e ele foi reconhecido como uma pessoa que estava blasfemando contra Deus ao confessar a fé num falso profeta, como eles acreditavam, eles entendiam que o Cristo era um falso profeta, e estava conduzindo pessoas a seguirem aquele falso profeta. E aí Paulo condena, ele julga e condena o Estevão. E qual foi a forma da punição que ele deu a Estevão? A lapidação. Era a forma, é um eufemismo, né? A forma como eles usavam para dizer que eles estavam apedrejando a pessoa, porque uma vez que aquela pessoa estivesse sendo apedrejada pela população, aquela pessoa ia se lapidar, ia se refinar, ou ela confessava a fé no judaísmo e negava o Cristo, ou então ela morria salva, né? Porque ela foi lapidada, enfim, ela foi tratada, porque ela era uma doente, então ela foi tratada. É uma coisa bárbara, né? E assim Saulo fez isso com muitas pessoas. E ele não sabia, mas Estevão era irmão da noiva dele, Abigail. E Abigail era uma moça meio fraca, meio doente. E ela vivia doente. E quando ela soube que o Estevão, irmão dela, foi lapidado, foi julgado e condenado pelo noivo e morreu apedrejado em praça pública, ela que já era doente ficou muito mais doente ainda. E aí, quando o Saulo soube que aquele que ele havia apedrejado era o cunhado dele, ele ficou muito mal também. Mas já tinha acontecido o fato,
E Abigail ficou mais doente do que era. E aí o que aconteceu? Ele continuava, né, nas sinagogas, estudando o Pentateuco, né, a Torá, e ficava lá estudando aquilo ali e preocupado, e julgando, preocupado com aquelas novas pessoas que se convertiam cada vez mais ao cristianismo. E numa dessas, enquanto ele estava lá nas sinagogas, estudando a Torá, aquele troço todo, apareceu um velhinho, Ananias, e foi na casa da Abigail, a esposa, a noiva do Paulo, do Saulo, que na época ele se chamava Saulo. E ele foi lá e levou uns escritos do Cristo. E conversou com Abigail, falando do perdão, dos ensinamentos do Cristo. E Abigail, que já tinha uma tendência ao cristianismo, ela era simpática ao cristianismo, ela se converte. Com a dor da perda do irmão, do noivo apedrejando o irmão em praça pública, ela se converte ao cristianismo. E quando Saulo, o noivo dela, volta à casa dela, ela já era uma... e ela ficou boa. Ela se recuperou. Ela que era tão doente, ela acabou se recuperando. E aí, mesmo ela recuperada, com aquelas orações do Ananias, né, o velhinho que foi lá na casa dela, mesmo ela recuperada, Saulo ficou muita raiva daquele velho que converteu a noiva dele, Abigail, a essa seita falsa do falso profeta, que era assim que ele achava. E aí ele soube que Ananias foi para Damasco e tinha que atravessar um deserto para chegar lá em Damasco. E aí ele pega uma pequena comitiva de soldados, né, judeus, e vai atrás de Ananias para prender o Ananias, julgar o Ananias e com certeza ele condenaria o Ananias também. E aí ele pega um cavalo, uma montaria, vai com aquela pequena comitiva para Damasco. E quando ele está indo no meio do deserto, ele vê uma luz muito forte. E essa luz muito forte fala para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E na hora que ele vê aquela luz forte, ele fala: esse troço aí é algo muito sério. E ele entendeu que era alguma coisa divina. E ele para, salta da montaria dele, desce do cavalo, olha para aquela luz e fala: quem és, Senhor? E a voz fala para ele, aquela luz fala para ele: eu sou o Cristo, a quem tu persegues. Se você quiser dar uma olhadinha, essa passagem está no Atos dos Apóstolos, capítulo 9. É uma passagem muito bonita. E aí ele viu... e essa luz que fala, eu sou o Cristo a quem tu persegues, continua e fala para ele: duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Recalcitrar contra os aguilhões, aguilhões são aquelas pontadas, né? As dores que ele sofria na vida dele, a última tinha sido a conversão da noiva dele, e as coisas, a vida dele era uma vida dura, difícil, e cada vez se tornava pior, e cada vez ele se sentia mais impotente diante da transformação que os judeus estavam tendo ao se converterem ao cristianismo, né? A doutrina do Cristo, na época, nem era uma coisa tão clara. E ele fala, então, é muito difícil para você teimar contra essas dores que você está sofrendo. E ele reconheceu que era verdade mesmo, que estava muito difícil para ele o sofrimento de ver a noiva dele doente pra caramba, depois ela fica curada com um velhinho que a converteu, a noiva ganhou a saúde,
mas perdeu o juízo no entendimento dele, né? E aí ele chega e fala: "Que queres que eu faça?" E a voz, aquela luz forte, né, no deserto, que era o Cristo, fala para ele: "Continua a tua viagem, vai para Damasco e procura a quem você ia procurar, a quem você estava procurando. Vai lá que essa pessoa vai dizer para você o que você deve fazer." E ele foi. Nesse momento, naquela luz tão forte, ele ficou cego. Cego, não via mais nada. Cego, cego, totalmente cego, 100% cego. E ele vai para Damasco com a ajuda daquela pequena comitiva que ele estava levando com ele. Os soldados levam ele, encontram o Ananias e apresentam ele ao Ananias, e o Saulo manda os soldados irem embora, voltarem para Jerusalém, provavelmente era Jerusalém mesmo. Os soldados voltam e ele e Ananias faz uma prece, faz uma oração, impõe as mãos sobre o Paulo. É por isso que eu gosto de fazer esse gestinho aqui no início da live, né? Uma forma de emitir uma radiação legal para você. E o Ananias cura o Saulo da cegueira. E Saulo volta a ver. Aquele que ele ia julgar, condenar sumariamente, apedrejar, foi a pessoa que o curou da cegueira. E Ananias entrega alguns escritos. Na época não era ainda o Novo Testamento, obviamente. Entrega alguns escritos do Cristo para o Paulo, para o Saulo. E Saulo, aí é que vem, eu falei para você, por que você deve buscar uma nova versão e como você deve buscar a sua nova versão. Vai começar a ficar claro para você agora. Então, o Saulo, que tinha uma vida ativa, ele era muito ativo dentro do judaísmo, doutor da lei, nas sinagogas, ele fazia aquelas reuniões, era uma pessoa muito importante, muito relevante dentro do judaísmo naquela época. Ele se retira e o Ananias fala para ele: você vai para o deserto, volta para o deserto, estuda isso daqui. Quando isso que você está estudando aqui, que eram os ensinamentos do Cristo, estiverem dentro de você, quando você tiver assimilado isso que o Cristo ensinou, então você vai e procura Pedro e Tiago, que eram os apóstolos do Cristo que estavam dando sequência aos ensinamentos de Jesus. E Paulo acata a decisão de Ananias. Ele era um tecelão, ele fazia roupas, né? Tinha um tear, e aquele cara super importante dentro das sinagogas, doutor da lei, ele vira um tecelão e fica 2 anos no deserto, estudando a palavra que Jesus havia trazido para todos nós. E ele vivia das tecelagens, das roupas que ele produzia, daquele material que ele fazia. Até que 2 anos depois, tem uma frase dele que é assim, é muito... Aliás, tem várias, né? Mas eu estou lembrando de uma aqui que ele fala assim: já não sou eu mais quem vive, o Cristo vive em mim. Então, aquele ensinamento que estava nos pergaminhos, nos escritos da época, ele tinha assimilado, aquilo já estava dentro dele. E aí ele se sentiu forte para procurar os cristãos, principalmente Pedro, que era o líder, né, dos apóstolos ali na época, e Tiago. E foi um susto muito grande. E alguns, principalmente Tiago, não estava querendo receber Paulo, porque Paulo havia lapidado, né, condenado e matado vários cristãos, inclusive o Estevão, cunhado dele, marido de Abigail.
Mas é Pedro, né, inspirado, né, pelo Cristo, certamente, consegue convencer aos cristãos, aos outros apóstolos, principalmente Tiago, naquela época eles viajavam muito, e acolhem o Paulo. E Paulo estava realmente convertido naquela época. Mas o fato para o qual eu quero chamar a sua atenção é que ele ficou 2 anos, aquele doutor da lei imponente que mandava, era obedecido e que julgava e condenava, aquele cara e que buscou uma nova versão quando ele vem ao encontro dos apóstolos do Cristo, ele é, é batizado de novo. E ele adota um novo nome, Paulo. Ele já não se chama mais Saulo. Ele é um outro homem convertido, né? E aí ele deixa de se chamar Saulo e passa a se chamar Paulo. E como ele havia nascido em Tarso, vivia em Tarso, ele foi conhecido como Paulo de Tarso, né? Então, esse Paulo de Tarso era uma nova versão do antigo Saulo. Só que, para ele se transformar nessa nova versão, ele levou 2 anos trabalhando o coração dele, a mente dele, o conhecimento dele, para se transformar nessa outra pessoa. Você vê, depois, né, tem uma igreja lá em Copacabana, eu ia muito nessa igreja, São Paulo Apóstolo. Então, ele se tornou um apóstolo do Cristo, embora ele não tenha convivido com Cristo, né, enquanto Cristo estava ali encarnado, ele não conviveu com Jesus. Mas, não, nem por isso, ele deixou de ser um apóstolo do Cristo e um dos maiores divulgadores da doutrina cristã naquela época. Ele viajou para Roma, viajou pela Ásia, viajou pela Europa, viajou pelo quase o mundo todo naquela época que ele estava pregando o cristianismo e convertendo pessoas à doutrina do Cristo. E ele sofreu muito, né? E a história é fantástica, né? Quem tem um livro que talvez para muitos aqui seja considerado um livro apócrifo, né? Que não é uma versão 100% aceita por todas as pessoas, mas é Paulo e Estevão, escrito pelo Chico Xavier sob a inspiração de Emmanuel. E é nesse livro que tem essa história toda, obviamente que eu estou resumindo a história. Mas o ponto, repito, para o qual eu quero chamar a sua atenção, é que nessa transformação, onde o Paulo matava os cristãos, depois de julgá-los, não por maldade, mas ele achava que ele estava fazendo aquilo ali em nome de Deus. Era uma forma de purificar a sociedade ali onde ele vivia, Israel, os judeus, era uma forma dele salvar aquelas pessoas. E depois ele se toca, né, que ele estava errado, e ele então adota essa nova postura que era de divulgar o cristianismo, e nessas viagens dele ele ajudou e salvou muita gente, escreveu várias cartas, fundou várias igrejas, né, que a gente pode chamar aqui de igrejas, aos Tessalonicenses, Colossenses, e várias outras cartas inspiradas foram escritas por ele. É uma história fascinante. Então eu fico pensando assim, cara, se o Paulo de Tarso, né, que tornou-se Paulo de Tarso, que já era um grande homem, ele mudou e evoluiu e cresceu, por que eu, um mero cristão, né, uma pessoa tão simples, será que eu não tenho que mudar também? Será que eu não tenho que evoluir também? Será que eu não tenho que fazer algo para crescer, para me melhorar? Será que eu já estou pronto, puro e perfeito? Se você pegar a história dos apóstolos do Cristo, até o Pentecostes, ainda logo após a Santa Ceia, Pedro negou Jesus
Tomé duvidou de Jesus, ninguém pediu para ser, ninguém confessou que era seguidor do Cristo naquela ocasião, que ele teve todo aquele martírio, né, que a gente chama, como é que a gente chama isso? Me ajuda aí, a paixão do Cristo, né? Aquele sofrimento todo, carregando a cruz, o Cirineu que ajudou a carregar a cruz, toda aquela dor, não teve um que chegou e tenha confessado, não, eu sou seguidor dele, eu quero ser crucificado com ele. Isso veio acontecer depois do Pentecostes, numa festa onde eles falavam, as línguas de fogo desciam sobre eles e eles falavam com cada grupo na língua daquele grupo. Então eles estavam sendo inspirados e ajudando muita gente, e a partir dali realmente eles se transformam. Então você vê, os próprios apóstolos do Cristo, para quem é religioso e segue a fé cristã, judaico-cristã, principalmente a fé cristã, né? Vai entender que os próprios apóstolos cresceram muito depois da festa de Pentecostes. O Cristo precisou ser crucificado, ele ressuscitou, né? A gente entende que é dito que ele ressuscitou, aí já há controvérsias, algumas pessoas vão dizer que é diferente, mas eu não quero entrar no mérito dessa discussão. Na religião oficial é dito que ele crucificou, então vamos deixando assim para a gente não... É porque eu vou só entrar numa pontinha dessa história. O Cristo, quando ele foi crucificado, ele saiu o sangue dele, furaram o abdômen dele com uma lança, saiu um líquido, e ele sofreu muito, a gente viu. E depois que ele volta, depois da morte, né, na cruz, e ele volta, quando ele morre pela segunda vez, muitas Bíblias têm essa versão, a ascensão do Cristo, ele ascendeu aos céus. Então não foi uma morte como a primeira. Então não vamos entrar, eu só queria colocar aqui, deixar isso registrado, porque não é o ponto principal do nosso papo de hoje. O nosso ponto principal é por que você deve buscar uma nova versão e como você deve fazer para buscar essa nova versão. Então peguei um exemplo e estou trazendo aqui outros 12 exemplos, que são os próprios apóstolos que se acovardavam, eles tinham medo de serem julgados e condenados também, e depois eles vêm eles mudam, eles se transformam e se tornam grandes pregadores, seguidores, e ajudam e fazem os milagres e curam pessoas. Então eles modificam, eles encontraram uma nova versão. Desculpa. Então, eu queria dizer para você, eu peguei essa história toda só para dizer para você uma coisa. É importante, né? Porque a gente vai nessa correria da vida, do dia a dia, e vai para aqui, leva a criança para o colégio, volta, vai no banco, tem que pagar a prestação, boleto, mas não sei o que lá, tem que trabalhar, ir arrumar a casa, estragou aqui, agora furou o cano, aí está vazando água na parede aqui do vizinho aqui de baixo, vou ter que consertar, já estou providenciando isso. Então, um monte de coisa que a gente vai fazendo no dia a dia. Como é que você vai conseguir encontrar a sua nova versão se você continua na correria? Vai na correria, como que você vai encontrar essa nova versão? Nunca. Ontem mesmo eu estava lendo aquela passagem do Cristo que ele fala para o Pedro, joga a rede no lado direito do barco, que você vai achar o que você procura. Para você ouvir isso, você tem que parar, assentar os seus pensamentos, seu coração, sua alma, suas ideias, desacelerar sua mente para ouvir em que direção que você deve seguir, para que você encontre o quê? A tua felicidade, né? Afinal de contas, o nosso propósito mesmo é encontrar a nossa felicidade, é para isso que a gente vive, né?
Mas para encontrar felicidade e não sermos um transtornado, né? A gente vê muita gente transtornada no dia a dia da gente, é muita gente assim, você vê, mas como que você sabe, Joaquim? Bom, eu sou um técnico dessa área, deixa eu tirar esse troço daqui. Pronto, tirei. E eu trabalho com isso, transtorno. Ai, caramba, peraí. Esse negócio do Zap que aparece é um saco. Mas a gente vê esses garotos de moto fazendo um maior barulhão, aquela gritaria com a moto. Eu tenho uma casa perto da praia, tem uns caras de jet ski que fica dando cavalo de pau, fazendo uma zoeira, aquelas músicas de qualidade ruim, tocando alto, fazendo um barulho, falando de pornografia, falando de violência. Cara, como que uma pessoa que curte esse tipo de coisa, ela não é uma pessoa transtornada? É claro que ela é uma pessoa transtornada. Então ela vai se sintonizar com coisas ruins e ela traz muito esse transtorno na cabeça dela. Ela tem que fazer algo muito forte, impactante, para ela sair daquele transtorno. Mas não é esse o ponto que eu quero falar. Eu quero falar que se a gente não se cuida e a gente fica nessa correria desenfreada, que a minha mãe chamaria de sangria desatada, né? Se a gente fica nessa loucura, a gente não encontra essa nova versão. A gente simplesmente continua fazendo aquilo que a gente fazia ontem, um ano atrás, 10 anos atrás, porque a gente está na correria. Então, eu andei sumido aqui das redes sociais, porque foi um momento que eu dei para mim para eu encontrar. Eu não fiquei 2 anos afastado, eu fiquei acho que 2 meses, talvez. E por quê? Porque eu estava buscando essa minha nova versão. O que eu devo fazer na rede social? Que tipo de trabalho que eu devo fazer? Qual a melhor forma de ajudar você? Ah, porque a rede social é uma coisa legal. Tem muita gente fazendo isso para ganhar dinheiro e ter mais lucro. Eu confesso a você que eu cheguei a me seduzir, né? Fiquei seduzido pela ideia de ganhar dinheiro. E aí é muito dinheiro que se ganha. Poxa, se eu ganhar esse dinheiro todo vai ser muito legal. E aí você fica nessa correria. E eu estou dando esse exemplo, que é um exemplo meu. E, cara, não é isso. Graças a Deus eu nunca precisei de dinheiro. Lógico, eu gosto de dinheiro, tenho nada contra o dinheiro, mas ficar correndo desesperadamente atrás do dinheiro, isso não traz felicidade, né? Ah, não, você tem que botar a meta, depois superar a meta e levantar a meta mais para cima, para cada vez você ter mais. Cara, legal para quem gosta disso, eu não sou dono de verdade nenhuma. O que eu posso dizer para você é que fez muito bem para mim eu me afastar durante um tempo para pensar, para perguntar, cara, para onde eu quero ir? Qual é essa versão? Quem é o Joaquim que eu quero me tornar mais aperfeiçoado? Assim como Saulo se tornou Paulo, assim como Pedro, que negou Jesus, foi um dos maiores baluartes, né, do cristianismo, não só Pedro, Tiago, Mateus, João e todos os outros, né? É lógico, eu jamais estaria me comparando a essas pessoas. Eu estou usando o exemplo deles. Apenas isso. Falando, cara, eles fizeram isso. Então, se eles fizeram isso, eu acho que é um caminho, acho não, eu tenho certeza, que é um caminho seguro para seguir. Então, eu também vou fazer isso. Eu vou buscar parar um pouquinho, deixar a poeira baixar na minha cabeça, ver com mais lucidez para saber para onde eu vou. Porque senão a gente fica andando no meio da poeira levantada e fica dando cabeçada por aí. Então busca você a sua nova versão, dá uma paradinha, sempre que possível, né? Daquela correria que você faz, desacelera um pouco, tira o pé, para baixar essa poeira e você ver com mais clareza, para ver se você realmente está indo na direção certa ou se tem um abismo ali na frente que vai te machucar, se você seguir naquela direção. Então para você ver com mais lucidez, né? A poeira baixando, você tem mais luz.
e você ouve a voz de um amigo do alto falando, vai por ali. E ele que está lá no alto, ele vê com clareza. Então é muito mais seguro. Não você seguir a orientação do Joaquim. O Joaquim está te dando uma dica que tem alguma experiência dentro dessa área da psicologia, do desenvolvimento pessoal, da espiritualidade. Né? Então a gente busca esse tipo de conhecimento para poder, né, estudar o comportamento humano, a cabeça das pessoas. Então a gente busca isso. Tudo bem. Mas é preciso que a gente tenha assim orientações ainda mais seguras, né? E pegar esses grandes homens da humanidade, não só os espiritualizados, né? Eu gosto muito de Mahatma Gandhi, eu acho ele uma graça, né? O próprio Buda, né? Maravilhoso, e tantos outros, né? Hare Krishna e o Krishna e tantos outros, né? Dentro do catolicismo a gente tem Francisco de Assis, tem o português, é o do santinho com a criança, oh meu Deus, de vez em quando dá uns brancos, né? O que tem a criança, o menino Jesus no colo, quem que me ajuda aí? Ai meu Deus, esqueci, um santo homem. Tem histórias lindas, maravilhosas. São João, São João, São João? Que agora é dia 13, né, de junho, é comemorada essa data de São João. Não sei se eu estou fazendo confusão. Mas, enfim, no Espiritismo a gente tem o Chico Xavier, uma pessoa super boa, querida. Então, pegar esses caras, né, e procurar ver como é que eles fazem, qual a orientação que eles dão para a gente seguir dentro de um caminho mais seguro, mais sólido. Junta, né? Assim, para fechar, eu vou contar um ditado aqui, né? Por que a centopeia tem 100 pernas e uma não tropeça na outra? É porque ela tem só uma cabeça. Então você pega todas as informações que você tem e depois você acaba seguindo a sua cabeça. Essa era a mensagem que eu queria trazer aqui para você, agradecendo por estar ouvindo esse vídeo. Santo Antônio, pô, sabia que eu estava errando o santo. Obrigado, Márcia. Era o Santo Antônio de Pádua, né? E o Francisco de Assis, né? São dois. Quem conhece a história de Santo Antônio, de São Francisco de Assis, é fantástico, né? E tantas outras histórias. Então, era essa a mensagem. Você não é perfeito e é importante que você busque a sua versão, né? O celular, o iPhone está no 14, daqui a pouco vai para o 15, daqui a pouco vai para o 16, não vai sempre melhorando a nova versão? Você também precisa melhorar e encontrar a sua nova versão. Os amigos que estão mandando o coraçãozinho, um beijo grande para você e até a próxima live. Forte abraço.